estamos aqui representando a Sexta URI, eu e o Mauro Macchioni, como coordenadores do Departamento da Mediunidade. Estamos aí com a grata participação da Juliana Zucchetto, que é vice-presidente da área da mediunidade da FEC. E para conduzir esta roda de conversa, esse debate, nós contamos com a grata presença do amigo querido, o Carlos Campetti. Carlos Campetti, seja muito bem-vindo, meu amigo, boa noite. Só apareça para nós na telinha, em seguida eu vou te apresentar, amigo Carlos. Boa noite, Clauspir. Boa noite a todos. Saudações fraternas. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Que bom, Carlos. Estamos muito felizes com a tua presença realmente. O Carlos Campetti, meus amigos, ele que é diretor da FEB, mas ele também é coordenador nacional da área de estudo do Espiritismo do Conselho Federativo Nacional da FEB. Ele também é administrador em colegiado do Centro Espírita Sem Fronteiras. Mas ele também é autor de uma obra muito importante dentro da área da mediunidade. Eu não sei se a Elaine teve a oportunidade de poder colocar para nós na telinha a capa do livro do Carlos Campetti. O Carlos Campetti, com a sua esposa, são autores de uma obra fabulosa a respeito da mediunidade, intitulada como Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades. Eu não sei se os amigos conseguem ver aqui, eu estou colocando na telinha, tá? Essa obra é do Carlos Campetti e da Vera Campetti, o casal, né? Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades. Eu me sinto muito honrado porque eu estou exatamente com uma obra tendo o autógrafo do próprio Carlos Campetti. Estou muito feliz em poder apresentar aos amigos a obra com o autógrafo do próprio Carlos. Uma obra que nós recomendamos muito para os amigos adquirirem como leitura e estudo, para terem, inclusive, no Centro Espírita, na área da mediunidade. Muito bem. Está aí, a Elaine nos colocou aí a capa do livro. Fica como convite para aquisição, para leitura e estudo pelos amigos aí, pelos diversos centros espíritos que estão conosco. Vou pedir agora a Juliana Zucchetto, nossa amiga, para que ela possa fazer as suas considerações iniciais e já em seguida a prece inicial. Pode ser, Ju? Pode, claro. Boa noite a todos. É uma imensa alegria ver essa sala cheia e quase 200 pessoas buscando essas informações, buscando esse conhecimento a respeito da mediunidade, em especial a mediunidade e o jovem, um assunto que nós precisamos conversar bastante ainda. Como o Claucir falou há pouco, né, no início da sua explanação, é um tema que nós estaremos conversando muito durante esse ano, é um dos objetivos que está no nosso plano de ação da Federação Espírita Catarinense, a inserção do jovem nas atividades da área da mediunidade. E nós vamos trazer essas informações, né, contando hoje com o Carlos Campetti, a qual é uma grande alegria termos aqui conosco, nos brindando com seu conhecimento a respeito desse assunto que ainda pouco falado nas nossas casas, pouco abordado da parte dos dirigentes e que nós precisamos abrir as portas para os jovens dentro da nossa área da mediunidade. E nós vamos aqui ao longo dessa nossa atividade vermos de que forma, e nós veremos que como para todos os demais trabalhadores do Centro Espírita, não apenas trabalhadores da área da mediunidade, e também, então, para o jovem, a área da mediunidade, ela deve iniciar pelos estudos. Então, eu tenho certeza que o Carlos vai abordar isso com bastante
veemência, né, com bastante conhecimento, nos trazendo bastante informação, subsídios para nós começarmos esse trabalho de colocarmos os nossos jovens para além das salas da evangelização, colocá-los em todas as nossas atividades da Casa Espírita e, por que não, na área da mediunidade. Então, boas-vindas a todos, muito obrigado por estarem aqui, esperamos a participação de vocês com as suas dúvidas, com as suas perguntas, fazendo conosco esta atividade. E eu convido então a todos para que nós possamos iniciar, como sempre o fazemos nas nossas atividades, uma prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai e Criador, agradecendo esta bendita oportunidade de aqui estarmos reunidos no nosso objetivo de aprendizado e de conhecimento. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, esse farol que ilumina este nosso caminho, muitas vezes difícil, mas que nos traz os desafios e as possibilidades da nossa evolução, do nosso crescimento. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que continue a nos inspirar e a nos orientar, para que possamos escolher sempre o caminho certo, o caminho necessário para a nossa programação, para que possamos juntos construir um mundo melhor. Agradecendo a espiritualidade amiga que conosco está, nossos mentores do nosso movimento espírita, que estão conosco todos os dias, nos inspirando nesta caminhada, nas atividades que nós precisamos colocar em prática, prontas já no plano espiritual, nesse planejamento, e que tem nós aqui no plano físico como instrumentos de ação. Obrigada, queridos amigos, pela parceria conosco, e que possamos todos juntos, irmanados, com os nossos corações abertos, com as nossas mentes conectadas, aproveitarmos ao máximo esta bela oportunidade de aprendizado dessa noite. Que nosso Mestre Jesus esteja junto de todos nós, iluminando a nossa jornada, nos trazendo o seu amor, nos brindando com a sua luz e com a sua paz. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, Mauro Macchione, seja bem-vindo. Boa noite, queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Carlos. Que bom que você está aqui com a gente para nos ajudar a lançar esse novo olhar sobre essa temática que não é nova, mas começa a despontar. Acho que o plano espiritual está nos dando aquele empurrãozinho, não é? Para que a gente possa lançar esse novo olhar sobre o protagonismo dos jovens nas várias áreas e particularmente na área da mediunidade, como pretendemos debater nessa noite. Então, eu começaria a te fazer uma primeira pergunta. Como explicar a mediunidade no jovem? A mediunidade é algo bem espontâneo. A gente já cumprimentou, mas saudações fraternas, se alguém entrou depois. Uma satisfação imensa estarmos juntos para tratar esse tema que é realmente de suma importância e que precisa ser tratado com muito carinho. A mediunidade é algo espontâneo, na realidade, na nossa vida. Ela não depende da gente acreditar nela ou de ter uma religião para isso. A mediunidade, quando ela tem que despontar, ela desponta. A pessoa reencarna com compromisso e no momento em que está programada, ela vai aparecer. Então, pode acontecer com o jovem, pode acontecer com a criança, inclusive, o despontar da mediunidade. Porque o desenvolvimento da mediunidade, ele pode se dar, como Hermínio Miranda examina muito bem no Diálogo com as Sombras, de uma maneira, às vezes, dolorosa, às vezes bastante trabalhosa, que coloca a pessoa numa busca de solução, porque ela sofre. Mas também a mediunidade pode surgir simplesmente e se desenvolver espontaneamente. De repente, a pessoa tem a condição de receber os espíritos ali, manifesta. E Kardec vai nos colocar bem claro isso no Livro dos Médiuns.
o melhor médium não é aquele que comunica com mais facilidade. O melhor médium é aquele que é menos enganado pelos espíritos inferiores. Então, o desafio para o jovem é o desafio que é para toda pessoa que vai ter que lidar com a mediunidade de uma maneira ou de outra. É o desafio de conhecer do que se trata. É de saber, como Kardec coloca, não é, pela teoria, como é o processo. O que é a mediunidade? E como é que ela se apresenta? Quais são as consequências da mediunidade? Quais são os riscos? O que Kardec chama de escolhos. Quais são as possibilidades? Então, o jovem, tendo interesse, e não precisa ter despontado da mediunidade, ele tendo interesse, ele deve ser franqueado a ele a oportunidade de conhecer a teoria sobre o assunto. E especialmente assistido, porque pode ser que o jovem tenha muito interesse e leia a respeito do assunto, inclusive. Nada vai impedir, estará ao alcance dele os livros, se ainda mais se a família é espírita, ou se a família não é, ele tem interesse, ele vai em busca. A gente tem visto isso acontecer em vários momentos da nossa trajetória espírita. Às vezes o garoto tem interesse e ele vai, de repente, o garoto começou a frequentar a FEB lá. E o pai e a mãe nunca apareciam. Nunca apareciam. O menino estava com 12 anos lá. E aí os evangelizadores pediram para ele trazer a mãe e o pai para fazer a matrícula. E o menino começou a, né, todo assim constrangido, disse: ai, pelo amor de Deus, não faça isso não. Se eles souberem que eu estou vindo aqui, eu não vou poder vir mais. Olha a situação. Porque ele morava ali perto e ele vinha sozinho, interessadíssimo. Não é? E aí entra uma situação, porque ele é de menor, e aí é onde a gente precisa estar atentos. Ele é de menor, e na questão da mediunidade, mesmo para o estudo, é importante que os pais deem o aval. Porque mesmo estando no estudo da mediunidade, se ele tem o compromisso, vai despontar em algum momento a mediunidade, vai haver o exercício. E ele pode ter alterações no campo psicológico, psíquico, até se adaptar e tudo mais. E pode a família estranhar o que está acontecendo. Então, é muito importante que os pais deem o aval, estejam acompanhando, porque é uma questão legal, inclusive. O indivíduo está de menor idade, ele não tem autonomia, não tem responsabilidade própria, tem os pais que respondem por ele e podem vir a cobrar da instituição espírita. Pô, mas como você está ensinando essas coisas para os meus filhos? Ou para o meu filho? Ou para minha filha? Né? Aí é importante que a gente tenha esse respaldo para garantir a tranquilidade no processo. Né? E eu me lembro que, inclusive, às vezes há um excesso de rigor nisso, a gente tem que tomar muito cuidado. E mesmo na FEB, quando eu cheguei, era o ano de 1978, e a mediunidade despontando, eu fui falar com o senhor, e me indicaram que participava do trabalho, era responsável, e ele me disse que o jovem não entrava no trabalho mediúnico, não. Eu disse: mas eu não sou jovem, eu tenho 19 anos. Aí ele: não, não, aqui só tem um jovem que vem com a mãe dele. Então ele já estava, eu tinha assumido a minha maioridade. Então já não havia por que haver a trava nesse sentido. Não é? Naquele tempo não tinha preparação, não tinha estudo. Não. Eu fazia parte da juventude, eu fazia parte da instituição, em princípio eu tinha direito de participar do trabalho mediúnico como as outras pessoas. Mas ele fez esse comentário e eu fui procurar, né, alguém que me esclarecesse a respeito do assunto. E na época o seu João Perfeito era administrador, ele disse: não, aguarda, ele não é o dirigente, não. O dirigente está viajando. Quando o dirigente chegar, você fala com ele. Aí quando chegou o dirigente que eu falei, o tratamento foi completamente outro. Completamente outro. Na semana seguinte eu estava lá no trabalho, na atividade mediúnica, já aprendendo, ele acompanhando e orientando como era a prática na época. Hoje em dia, todo mundo tem interesse na mediunidade? Entra no estudo da mediunidade. Então, o jovem está interessado,
os pais dão respaldo, entra para o estudo da mediunidade. Não tem idade, e se for criança e tiver interesse, também. Qual o problema? O Kardec tinha as menininhas, 12 anos, eram crianças, recebendo espírito de verdade, recebendo espíritos superiores. E a pergunta é por que não? Não é? Então, é uma questão da gente não ter isso como um tabu. Nós espíritas, às vezes, colocamos a mediunidade como sendo um tabu. Você só pode praticar mediunidade na quarta-feira, às 20 horas, porque esse é o dia que a instituição tem o trabalho mediúnico. Agora eu estou lá na minha casa, os espíritos se apresentam, eu não sei o que fazer com eles, porque eu preciso esperar a quarta-feira para ir no centro espírita. As pessoas têm que ser preparadas para lidar com a mediunidade 24 horas no dia, se ela é médium. Como o Raul Teixeira sempre falava, é médium, é? Então é médium 24 horas. Não vai ser médium só na hora que vai no centro espírita. Então esse é o desafio, a gente tem que ter a visão desse leque, não é? Aí para introduzir, a gente pode especificar mais alguns aspectos na medida das perguntas que aparecerem. Mas ao jovem é preciso dar a mesma oportunidade que todos têm. Muito bom, Carlos. Só lembrar aos amigos que estão chegando agora por último, que estão todos os participantes convidados a colocarem as suas contribuições ou perguntas que queiram fazer ao convidado Carlos Campetti. Coloquem, por favor, na área de texto, no chat da sala Zoom. E nós estaremos, no segundo momento desse encontro, resgatando as suas participações para trazer ao convidado no segundo momento. Dentro dessa perspectiva, Carlos, dentro desse desafio do jovem na questão da inserção dele na área de estudos da mediunidade, muito você já falou nessa sua fala inicial, respondendo à primeira pergunta feita pelo Mauro, né? Mas eu gostaria que você pudesse, quem sabe, fazer algumas complementações. A pergunta que eu faria é: por que o jovem precisa estudar a mediunidade? Vamos nos deter aqui na questão do estudo da mediunidade para o jovem, né, Carlos? Ótimo. É muito boa a pergunta. As perguntas estão muito boas. Essa pergunta nos remete a Kardec novamente. Kardec deixa muito claro que as pessoas à época, e ainda existem pessoas que pensam assim, que a mediunidade pode convencer. Se a pessoa vê o fenômeno, ela vai ficar convencida. E Kardec, na própria prática, ele percebeu que o exercício, a pessoa assistir à prática mediúnica não convence de forma nenhuma. Muitas vezes deixa mais dúvida ainda, se a pessoa não conhece a teoria. E o jovem é uma pessoa normal, comum, ele vai poder ter, não é? Pode ter mais facilidade para aceitar e poderá ter dificuldade. Então, se ele é colocado diretamente em contato com o fenômeno, ele poderá ficar assustado com isso, ou ele poderá simplesmente olhar e dizer, mas isso é uma pantomima. Não sabe do que se trata, ainda não entendeu o mecanismo. Então, o estudo ele é fundamental para compreender o processo. O que é a mediunidade, para que ela serve, entender que a mediunidade não é patrimônio do espiritismo. A mediunidade existia muito antes. A mediunidade existe desde quando nós somos seres humanos nessa terra. Desde que existe a primeira criatura, nós já tínhamos o processo mediúnico. Por quê? Porque nós viemos do mundo espiritual. E quando nós viemos aqui e encarnamos, nossos pares, companheiros, amigos, familiares espirituais ficam no mundo espiritual. É lógico que eles se comunicam conosco. É por isso que lá atrás tem o culto dos avoengos. Então é bom que o jovem ele tenha conhecimento dessas coisas. Como toda pessoa que vai lidar com a mediunidade. Para entender que no espiritismo há um fator que é fundamental para a nossa compreensão. Porque o espiritismo é a primeira doutrina que, de maneira clara, não é
com esoterismo, não tem coisas escondidas que só revela para quem é iniciado. É para todo mundo que estuda, nós aprendemos isso. A mediunidade não tem mistérios. A mediunidade, ela tem naturalmente o seu mecanismo de manifestação, ela precisa de certos cuidados, de certas atenções. Existem leis que regulam esse mecanismo. Quais são essas leis? E o jovem está capacitado de compreender isso. Nós temos a lei da sintonia, da afinidade, e é preciso entender por que não é todo médico que recebe todo tipo de espírito, por que uns têm mais facilidade que outros, por que uns vêm e outros não vêm. O jovem tem essas dúvidas, ele pergunta, ele é curioso. Muitas vezes ele é mais curioso do que uma pessoa que já passou por algumas experiências e já, de alguma maneira, já adquiriu algum conhecimento. Então ele vai estar e precisa ter o espaço para questionar, né? E ter alguém que possa conversar e indicar para o jovem o que é importante para ele ler, saber a respeito, para se preparar, então, para a atividade. O estudo, ele é fundamental. Como é que vai fazer esse estudo? Pode fazer sozinho? Pode, lógico que pode. Pode pegar os livros e ler. No entanto, que a pessoa quer de fato um exercício de mediunidade equilibrada, é bom encontrar um centro espírita equilibrado, que tenha um grupo de pessoas que trabalham, que acolhem, que ajudam os médiuns a se esclarecer e se prepararem para a prática mediúnica de uma maneira a se manter no processo sempre equilibrados. Isso não é novidade também. Moisés já fazia isso. Quando dizem que ele proibiu a mediunidade, se ele proibiu algo que existia, né? Senão ele não ia proibir. Mas é muito interessante, porque diz que ele proibiu, tá bem. Só que depois vem um parente dele e diz assim, né? Moisés, Eudade e Meudade não fazem parte do grupo e eles estão profetizando. Quer dizer, o médium era chamado de profeta, né? Estavam exercitando a mediunidade. E Moisés olha para ele, né? Ele preocupado, querendo que Moisés adote uma providência para Eudade e Meudade pararem de fazer aquilo, porque ele tinha proibido. Aí Moisés diz assim: quisera eu, não é, que todos profetizassem com humildade e humildade. Que eles não tinham aprendido com Moisés, porque Moisés ensinava, ele colocava os anciões, principalmente, as pessoas do tabernáculo, para ensinar a receber os espíritos. E lidar com a mediunidade não para o comércio, que foi o que ele proibiu. Então o jovem precisa conhecer essa história, precisa saber que Eudade e Meudade eram jovens e exerciam a mediunidade no tempo de Moisés. Então não tem mistério, não tem segredo, mas é necessário conhecer e saber que o Espiritismo traz uma contribuição que nenhuma doutrina deu até agora. Porque o Espiritismo explica o que é a mediunidade, para que é que serve a mediunidade, o que é conveniente fazer, o que não se deve fazer com a mediunidade. Muito bem, Carlos. Eu tenho aqui uma pergunta, na realidade, ela é formada por três perguntas. Se você achar melhor eu separar, mas deixa te passar lá primeiro. A partir de que idade pode o jovem iniciar os estudos da mediunidade? Quais os requisitos necessários para esse estudo e quais os materiais que ele pode empregar para o estudo da mediunidade? Ou seja, me parece que essa pergunta é feita talvez para aqueles que pensem que para o jovem tem que ter alguma coisa diferente, né? Não sei. Isso. É exatamente igual para um adulto. A mediunidade pode despontar no berço e pode despontar quando a pessoa já está chegando lá pertinho da desencarnação. Eu conheci um senhor, presidente de um centro, aos 50 anos despontou a psicografia. E eu ouvi ele falando. Alguém disse: ah, parabéns, né? Despontou a mediunidade. Pois é, agora que eu tenho 50 anos. E eu era jovem quando ele falou isso. Eu estava lá perto, fiquei calado, mas eu pensei comigo: puxa, mas Kardec começou com essa idade. Se Kardec tivesse dito, mas agora? E a codificação espírita, como é que ficava?
não é? Então, não tem idade para mediunidade. Não existe idade. Qual é a idade que o jovem pode começar? Se os pais percebem que existe, né, o despontar de uma faculdade com a criança, sem fazer mistério, sem ficar divinizando, ou fazendo qualquer coisa de meu filho é especial, não é nada de especial. Despontou, precisa de orientação, procura a casa espírita. Se a criança tem interesse, alguém vai ter que dar assistência se os pais não estão preparados para isso. Então, ainda que seja de maneira com uma atenção mais especial, essa criança vai precisar saber. Então, a gente costuma dizer assim, que hora que a gente, como pais, trata sobre a questão da sexualidade com os filhos? Quando eles perguntarem a primeira vez. E sem mistério. Então, surgiu o assunto, ou começou a despontar a mediunidade, é o momento de tratar o assunto com a criança e, se é o caso, encaminhar, então, para a instituição espírita para assistência devida. O que ocorre muitas vezes é que a instituição não está preparada para receber. E, às vezes, diz que, não, criança não pode. Se os pais estão ali dando assistência, trazendo, por que a criança não pode começar a conhecer a respeito? Tem lá os seus 9, 10 anos, não importa a idade. Então, não há uma idade específica propriamente. Mas o exercício da mediunidade não pode atrapalhar o desenvolvimento psicológico da criança. Então, eu acho que a espiritualidade teria feito, Deus fez alguma coisa errada, porque a gente, quando reencarna, até aquele período inicial, que vai mais ou menos até os 7 anos, a gente tem contato com os espíritos de maneira natural e espontânea, mesmo não sendo médium. Vai se caracterizar uma mediunidade de fato se continua depois de passar dessa idade, o indivíduo tendo as manifestações, o contato, né? Então, mais ostensivo. Às vezes há uma parada e vai despontar de novo na adolescência ou mais tarde. Volta, não é, a percepção, a faculdade, a capacidade de percepção dos espíritos. Então, idade propriamente não existe. A gente tem que tratar cada caso dentro da sua especificidade e a instituição se preparar para isso. O que tem ocorrido é que os pais têm estado mais atentos do que antes e tem havido uma busca maior de crianças a respeito, né, das manifestações, que às vezes são coisas naturais e espontâneas. É preciso acompanhar isso. Às vezes não é o caso, inclusive, de fazer é acompanhar a criança, tratar o assunto de maneira natural e dar o acompanhamento. Se se vê que de fato vai se manifestando algo que vai ficando mais permanente, então é a questão de dar um acompanhamento, um tratamento, nada de fazer mistério especial, dizer, você é um grande médico. Nós não sabemos. Pode ser que começa a questão e daí a 5, 7 semanas, 2 meses, pronto, acabou. Não tem mais nada. E aí a gente fez toda aquela ladainha. Não, a coisa tem que ser natural. Natural, espontânea e tratar conforme a situação. Se é uma manifestação natural de uma criança que está aí pelos seus 4, 5 anos, conversa com o vovô, com a vovó, fala de um irmão que de repente já desencarnou, então vamos acompanhar. Procura o centro, às vezes vai para um atendimento fraterno na família para aprender um pouquinho. Lógico que o atendimento fraterno vai encaminhar para alguém que entende da mediunidade no centro, se aquela pessoa do atendimento fraterno não entende, para poder deixar os pais tranquilos a respeito do assunto e dar o acompanhamento. Vai permanecendo aquilo, vai ter um grupo de estudo da mediunidade, porque não pode inserir os pais junto com aquela criatura ali que já está, né, com a condição de ir aprendendo, se ela tem interesse em tudo. Não pode também forçar, porque às vezes a criança ainda é muito jovem, o menino, e não tem interesse. E caberá preparar os pais para eles saberem lidar com aquela situação. Então, sempre examinar cada caso, é um caso muito específico. Agora, não podemos achar assim. Não, só pode começar a estudar mediunidade quando tem 12 anos. Espera aí. Não tem base para fazer uma afirmativa dessas. Baseado no que nós falamos isso? Não é? Não existe nada que indique essa idade. A questão dos requisitos. Quais são os requisitos para o estudo?
Não importa a idade. Vai começar a estudar mediunidade, tem que ser disciplinado. A disciplina vale para todo mundo. E nisso a gente é um bocado rigoroso. Às vezes as pessoas dizem, nossa, mas é um excesso de rigor. Você quer realmente ter um exercício de mediunidade equilibrada, você tem que ser rigoroso. Kardec, ele coloca o exemplo. O médium está recebendo de um espírito superior na Sociedade Espírita de Paris e de repente entra alguma coisa que não tem nada a ver. Um espírito inferior interferiu na comunicação. A pergunta é por que o espírito superior deixou? Kardec perguntou. Porque é um dever do médium e de quem está no trabalho ficar vigilante. Se houve a interferência, é porque o médium ainda está sintonizando com aquela entidade ali, naquele momento, senão não passaria. Precisa trabalhar, não é essa questão. Então, requisito, disciplina. Quais foram as 3 coisas que Emmanuel propôs para o Chico? Logo que perguntou, você quer trabalhar, você aceita trabalhar comigo? Aceito. Tem 3 condições. A primeira é disciplina, a segunda condição é disciplina e a terceira é disciplina. Eu pergunto para vocês, o Chico foi disciplinado até desencarnar? Alguém tem uma notícia de uma vacilação do Chico quanto à disciplina? Eu não tenho nenhuma. Foi disciplinadíssimo até o fim. Se houve uma coisa que caracterizou a mediunidade desse homem, foi a disciplina. Se o Chico teve que ser disciplinado com a mediunidade que ele tinha, então o que nós esperamos? A jovem vai começar o estudo da mediunidade, precisa entender logo nos primeiros momentos que tem que ter disciplina. Eu não vou hoje, porque eu posso, amanhã eu tenho um compromisso com os meus amigos, eu não vou. Aí os pais ficam naquela situação, então é preciso ter a conversa com o menino que está começando, junto com os pais, e o menino assumir junto com os pais a responsabilidade de estar presente, de ser disciplinado. Aqui é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Por que a disciplina é requisito? A gente começa o estudo da mediunidade, se existe a faculdade, vai se intensificar esse desenvolvimento. Ou seja, a mediunidade comparada com uma porta nessa situação, a porta vai se abrir cada vez mais. Se o indivíduo não aprender a fechar a porta antes, a porta se abre e entra qualquer um para dentro. Está lá simbolizado, Jesus coloca isso. A casa está cheia, tá lá o espírito, está lá perturbando a mente do indivíduo, ele é botado para fora. Ele vai embora, a casa fica limpinha. O que é essa casa limpa aí? Não foi ocupada com nada útil, não está fazendo nada para se disciplinar e tal. Volta o espírito e vê que continua do mesmo jeito, ele chama outros. E aí entra todos. Ou seja, é uma mediunidade que foi desenvolvida sem educação. Então é preciso que o indivíduo tenha essa consciência dessa disciplina, porque é preciso educar a faculdade. E o desenvolvimento, inserido dentro do contexto da educação, ele se dá de uma maneira equilibrada. Mas se o desenvolvimento se dá fora do contexto da educação, pode haver o desequilíbrio. Então, o pré-requisito básico é sempre a disciplina e o comprometimento. E depois, os materiais a serem utilizados. Bem, primeira coisa, no Espiritismo, a mediunidade ela está disciplinada pela orientação espírita. E a nossa orientação básica espírita é a codificação. Então, é jovem, está despontando a mediunidade, tem interesse em estudar, vai ter que ler o Livro dos Espíritos, ainda que os pais leiam junto com ele. Porque o Livro dos Médiuns, ele tem como pré-requisito o Livro dos Espíritos. Quais são os materiais, então? Primeiro o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns. E junto com esses dois, para manter o equilíbrio já desde o começo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Materiais, para começar, Codificação Espírita, Allan Kardec. É preciso ler alguma coisa mais? Sim, é preciso ler Leon Denis, pelo menos no Invisível.
Meu Deus, como é que um jovem vai ler Leon Denis? Leon Denis é muito difícil. Olha só o que aconteceu, tá? No ESD, na FEB, teve um período que a gente propunha um livro por semestre para as turmas. E foi sugerido Leon Denis. Um facilitador chegou na turma e disse assim: eu não sei por que disseram para vocês lerem Leon Denis. Leon Denis é uma coisa do outro mundo de difícil de ler. 2 meses depois, ele saiu, deixou a turma. Foi embora o facilitador. E eu fiquei sabendo da história, eu estava fazendo a coordenação e disse: eu faço questão de estar com essa turma para tratar a respeito de Leon Denis, quando eles forem tratar do assunto. Faço questão de estar lá com eles. E aí nós chegamos e alguns estavam preparados, eles queriam examinar a obra de ponta a ponta, Leon Denis. Eu começava pelo primeiro capítulo. Aí eu fiz a primeira pergunta, de vocês que estão aqui, quem leu, né? Tinha 2 que não tinham lido. E foi ótimo que eles foram, né? Mas vários não foram porque não tinham lido. Aí eu disse assim: o que mais chamou a atenção de vocês que leram? Aí a pessoa disse: mas nós não vamos examinar capítulo a capítulo, não? Eu falei: calma um pouquinho. A gente vai examinar a obra como um todo. Vocês já não leram capítulo a capítulo? O que foi que mais lhes agradou da obra? Depois, qual foi a sua maior dificuldade quando você estava lendo? Tudo bem, agora. Quem é Leon Denis? Alguém leu a respeito? Aí uma senhora tinha visto a biografia, começou a falar. Eu não precisei falar a biografia, eu só fui preenchendo os espaços que ela foi deixando. E aí os 2, quando terminou, que não tinham lido, quando nós terminamos a conversa, disseram: pô, eu nunca imaginei que Leon Denis tinha sido autodidata praticamente. Pô, ele começou a ler o livro de Espíritos, ele era jovem, então. E se comprometeram a ler, não tinham lido, mas eles iam ler depois. Deu para perceber que é a maneira como a gente coloca? Tem gente que tem dificuldade, começa a ler Kardec, tem dificuldade, bota o dicionário do lado, poxa, com 80, 100 páginas que a gente está lendo, a gente já começa a dispensar o dicionário. Todo mundo se adapta. É uma questão de disciplina. É só uma questão de disciplina. E o jovem faz a mesma coisa. Então, material básico, codificação, os clássicos do espiritismo, mas se ele está no centro espírita, então hoje nós temos materiais maravilhosos oferecidos pelo movimento espírita. Apesar de que o material que está oferecido hoje é um material que faz o estudo durante 1 ano, e no 2º ano já começam os exercícios da prática mediúnica. E a gente já conversou sobre isso, conversei com a Mata e com o pessoal sobre esse assunto, não é? A gente não concorda com esse tipo de approach, de aproximação para o trabalho. Porque não existe tempo certo para você começar a desenvolver mediunidade com as pessoas. Tanto é que de 20, 30 pessoas que começam o estudo, depois de 1 ano, 1 ano e meio, a metade está em condições de começar o exercício da mediunidade e a outra metade não está. Isso é clássico, é histórico. E nós colocamos todo mundo iniciando a prática mediúnica sem estar preparado para ela. Tudo bem? Então é preciso prestar atenção. Por que a gente não põe um acordo de grupo no trabalho mediúnico? São 2 acordos de grupo ali propostos. O primeiro é para o grupo assumir um compromisso junto de se preparar para formar um trabalho mediúnico equilibrado. E só deve ir para a prática quem cumpriu o acordo de grupo. Quem não cumpriu não deve ir. Porque vai atrapalhar os outros. Vai ser brecha para entrar os obsessores. Não é brincadeira, a mediunidade é séria. Apesar de ser uma coisa natural e espontânea que acontece no dia a dia da gente, mas quando você vai fazer a prática mediúnica na casa espírita, tem que ser um trabalho de excelência. Então, o jovem vai usar os materiais que a casa espírita oferecer, que ela tiver escolhido para o estudo, mas todos os que estão no estudo da mediunidade precisam ler Kardec. Todo mundo precisa, o jovem também precisa fazer isso. Então, esses são os materiais. Não sei se atendeu, né, os 3 requisitos, a questão da idade, aí a questão dos requisitos, né, que
que seriam as exigências aí e a questão dos materiais, né? Certamente Atendeu, que atendeu, Carlos. atendeu sim, Carlos. Muito completas as tuas orientações. Meus amigos, nós estamos com 194 participantes na sala. Muita gente está chegando nesses últimos momentos. Então, a gente quer lembrar esses que chegaram por último que têm a possibilidade de estarem fazendo as suas contribuições ou perguntas ao convidado, Carlos Campetti, na área de texto, no chat da sala Zoom. Fica o convite para os amigos, então, estarem contribuindo ali, e muito estarão enriquecendo o nosso debate, e nós estaremos aproveitando as suas perguntas para depois, num segundo momento, direcionar ao convidado para as respostas dele. Nessa linha, Carlos Campetti, da a mediunidade como algo natural, porém de muita seriedade, de fato é um desafio, né? E quando nós falamos na inserção do jovem na área da mediunidade, nós temos umas figuras no Centro Espírita que são fundamentais, né? Eu gostaria que o amigo Carlos pudesse nos dizer a respeito do papel do evangelizador espírita nesse estímulo à inserção do jovem nos grupos de estudo da mediunidade. E nesse contexto todo, Carlos, por que é necessária, de fato, a integração que se deve ter entre as áreas da mediunidade com as áreas da família, infância e juventude? Poderia nos dizer sobre isso, Carlos? Sim. Essa é um grande desafio para nós, essa questão da integração entre as áreas, e porque, de fato, integrar o jovem mesmo na casa espírita não é um trabalho só da IJ. A IJ não consegue fazer isso sozinha. Ela depende das outras áreas. E na questão específica da prática mediúnica, depende da área de mediunidade, do acolhimento que ela vai dar e tudo isso. Então, é muito importante que o evangelizador ele participe também da prática mediúnica da casa espírita. Que ele seja uma pessoa que dê a sua contribuição. Não precisa ser médium propriamente ostensivo, mas ele pode ser um dialogador, ele pode ser um apoio vibratório no trabalho mediúnico, ele pode ser um passista no trabalho mediúnico e ser o evangelizador, porque ele já está inserido dentro do contexto. Quando ele for falar com o jovem, ele não vai falar de algo, olha, aqui tem algo que eu não sei bem o que é. Ele vai falar, ó, aqui tem o estudo da mediunidade, tem a prática mediúnica que funciona assim, 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 porque ele faz parte, ele participa também, ele sabe do que ele está falando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da teoria que a gente apresenta e que está, às vezes, bem distante da nossa prática. Então, nós temos que falar para o jovem aquilo que a gente faz. Se nós somos um participante da atividade mediúnica, se nós somos um participante da ápice, então nós temos a experiência para passar para ele e ajudá-lo a se integrar. Então é importante que o evangelizador ele faça parte também da atividade mediúnica da Casa Espírita, que ele seja um membro dessa atividade e que ele, então, seja esse intermediário para a colocação, avalizar a ida do jovem. Não é todo jovem que vai ter interesse, nem que está com mediunidade espontâneo, não é o que tenha possibilidades, não é, de se dedicar a esse tipo de coisa. Mas o jovem teve, né, essa interesse, e sabendo, inclusive, que a casa oferece, isso pode trazer o despertar do interesse. Aí a questão do jovem não tem ainda a idade, não é adulto ainda, ele é jovem. Então vai precisar do contato com os pais. Quem vai fazer esse contato? É o evangelizador, é a equipe do AIJ que faz esse contato, porque já tem cadastro de família, já tem tudo isso. Na área de mediunidade não tem, a pessoa está chegando lá agora. Então, esse intercâmbio é fundamental, um apoiando o outro. Então, em princípio,
pode até ser o próprio AIJ fazendo contato com a família. Olha, nós estamos observando que seu filho manifestou interesse, inclusive de estudar mediunidade, ou às vezes são os próprios pais que procuram. Então já faz, olha, vamos fazer a ponte entre vocês e a área de mediunidade, né, para vocês se integrarem, mas vocês vão ter que acompanhar. Se ele for entrar para o estudo, o evangelizador já tem que saber essas coisas. Porque se o pai e a mãe veem que não tem possibilidade, não vão nem procurar a área de mediunidade. Porque os pais podem dizer assim, ah, pois é, mas nós não vamos poder de jeito nenhum acompanhá-lo no estudo. Então ele não vai poder fazer. Bom, os pais podem até fazer. Aí vai caber ao evangelizador ou a IJ acompanhar esse jovem lá junto da mediunidade com um papel escrito dos pais dando autorização. Por quê? Porque é uma questão legal, nós temos que proteger a instituição, não é? Então, os pais autorizaram, aí alguém da IJ vai acompanhar esse jovem lá até ele se integrar direitinho lá junto à equipe da mediunidade. Essa ponte ela é muito importante, é preciso fazer. E é ideal também que o pessoal que está lá trabalhando na mediunidade também tenha interesse, que haja essa conversa e venha um dia o dirigente da seção do trabalho mediúnico, não é, ou alguém que ele designe, combina com a IJ e vai falar para os jovens de primeiro ciclo, de segundo ciclo, de terceiro ciclo, a respeito da questão da mediunidade lá. Especialmente quando for tratado o assunto, por que não traz alguém da casa que trabalhe e tudo, que vem dar o depoimento e faz essa aproximação? Então, isso é preciso que aconteça de maneira, eu diria, com mais frequência do que acontece e de maneira mais regular do que a gente tem feito. É o que ocorre, lógico que tem outras possibilidades, não é? Mas é o que nos ocorre no momento de comentar. Né? Muito bem. E nos diga uma coisa, qual é o papel do presidente do Centro Espírita e coordenadores da mediunidade no trabalho de inserção do jovem ao estudo da mediunidade? Olha, o papel do presidente e desse outro pessoal todo é eles também conhecer o que está acontecendo na casa. É eles fazerem parte da prática mediúnica, não é? Eles, não só quando demandados, mas dentro da programação da casa, que o presidente ou a diretoria esteja presente em certos momentos junto à juventude, que haja a aproximação, que não seja aquele assim, a diretoria aqui, né? E aí os outros lá, o pessoal às vezes nem sabe como é que é. Né? Mas ter essa aproximação e esse intercâmbio para que eles sintam que a coisa é muito natural, que não tem mistério, que o presidente não é uma figura para se endeusar, é um ser humano como todo mundo, né? E isso, de alguma maneira, cria aproximação, né, dentro dessa espontaneidade na relação. É muito importante que as pessoas, os jovens que estão chegando, eles saibam um pouco da história. Hoje, a maior parte das instituições espíritas estão administradas por pessoas que fizeram ESD, pelo menos. E muitos passaram pela evangelização. É muito importante que a juventude hoje saiba disso. Que eles não vejam essa distância, né, entre e que o centro espírita, sei lá, é cuidado pelos velhos lá e a gente está aqui, né? Eles estão recebendo a gente aqui. Tem que criar mais essa aproximação para sentir parte. A questão é sentir parte. A gente diz assim, como é que o jovem vai estar integrado na casa espírita? É por isso que vocês citaram a família. É importantíssimo isso. A família se sente parte do centro. Então, os filhos também vão se sentir naturalmente parte do centro. É uma questão de pertencimento. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente evita dizer o meu centro, porque não é meu, é de todo mundo, o centro. Não, mas o centro que a gente frequenta, a gente tem que se sentir pertencente, como parte, integrante.
Se a gente consegue fazer com que o jovem se sinta pertencente, ele não sai mais dali. Mesmo nos momentos de vestibular, de que ele arruma um emprego, que ele se casa, ele quer manter um vínculo porque ele sente aquilo como algo que faz parte, ele faz parte. Esse sentimento de pertencimento precisa ser gerado desde o comecinho, de preferência lá desde a infância, já ir trabalhando isso. E como é que nós vamos fazer isso? Geralmente a gente tem psicólogos, a gente tem professores nos nossos grupos. Pega esse pessoal para pensar de que jeito é que vai fazer essa integração desde lá no menininho, né? De uma maneira bem espontânea, bem natural. Como é que a gente vai fazendo esse trabalho de aproximação, de integração, para que quando chega na juventude ele se sinta parte da família e não queira ir embora porque ele não está sentindo vínculo. Outra coisa chamou a atenção dele. Agora o mais importante para mim é a universidade. Então pronto. Agora eu pertenço à universidade. Eu nunca pertenci a esse centro. Então não custa nada deixar ele. É mais ou menos isso, né? Alguns jovens, eles já vêm com uma certa maturidade e, de maneira natural, eles se ligam e passam a fazer parte, mas não são todos. Aí tem um fenômeno que se chama o fenômeno dos formadores de opinião. Normalmente, o dirigente, os trabalhadores de cada uma dos núcleos, não é, das áreas, são formadores de opinião. São pessoas que os outros estão de olho neles. Então, a gente pode utilizar essa capacidade, esse fenômeno natural de ser um influenciador para influenciar no sentido positivo. Não ignorar que isso existe. Isso existe. Então, como é que eu vou utilizar isso? Eu sou presidente. O que eu faço tem influência. Então, o que eu faço para ter uma influência positiva junto a esses jovens? E discutir isso com a diretoria. Chamar o coordenador da IJ, chamar quem o coordenador considera que precisa estar presente para conversar com a diretoria. Como é que essa diretoria se aproxima mais do jovem? O que nós fazemos conforme a realidade da nossa casa? Porque cada casa é uma casa. Agora, com toda certeza, né? E o jovem gosta, às vezes, de fazer as brincadeiras e tudo. A gente brincava dizendo assim, nem que seja para catar a panela e bater para fazer uma musiquinha, não é? Ele vai achar ótimo, porque ele vai se sentir parte, porque ele está contribuindo com alguma coisa. Mas é preciso que a gente veja que tanto a criança, inclusive, ele já vai se integrando com condições de fazer coisas úteis, se sente bem com isso. O jovem também, né? Não é todo jovem que vai... E não adianta a gente querer dizer, eu vou integrar 100%, porque não vai. Nem 100% dos adultos se integram. Mas se nós fazemos, né, esse tipo de aproximação de pertencimento, aumenta o número daqueles que vão estar mais ligados à instituição, com toda certeza. Carlos, você acabou respondendo a segunda parte da pergunta. De qualquer forma, eu gostaria de fazer essa consideração, ou seja, falar a respeito para destacar os interesses e as habilidades do jovem e como, né, poder empreender um comprometimento desse jovem ligando-se à casa espírita. Me parece que você já Muito bem. respondeu isso. Ótimo. Aí a gente pode só fazer um pequeno complemento, perceber quais são os interesses. O jovem, de repente, ele tem uma habilidade para desenho, para desenho gráfico, às vezes, para uma criatividade imensa. E ele vai se dar muito bem, de repente, numa área de arte ou na área de comunicação. O jovem que está mais ligado, interessado em mediunidade, vai se ligar, então, à área de mediunidade. Vai ter jovem que logo cedinho vai conseguir evangelizar as crianças. Então, tudo a gente perceber, se ele começa a fazer um trabalho que ele se liga, ele se sente parte responsável por aquilo, ele está pertencendo. Então, essa segunda parte é muito importante da pergunta. Ótimo. E como despertar assim o interesse dos dirigentes da casa espírita para poder perceber essas Uhum. coisas todas? Olha, isso que está sendo feito agora, por exemplo, é convidar para esses encontros e tratar o assunto.
né? Os órgãos de unificação, sejam não é, municipais, regionais, estaduais, a própria, né, na região, na nossa regional, né, sul, por exemplo, regional norte, nordeste, a gente tratar do assunto nos encontros que a gente faz e ir devagarinho trabalhando, né, com os presidentes ou com as diretorias. Tem que pensar nas diretorias, porque os presidentes acabam sendo substituídos por alguém que hoje está na diretoria. E se a pessoa já está, né, dentro dessa, do assunto, daquilo que se está buscando, já facilita o processo. Nunca pensar numa pessoa só, né? Existe um corpo de trabalhadores que estão levando a instituição. E nós não sabemos quem, de fato, vai estar à testa da coisa. O ideal é que seja um colegiado, que não importa quem seja que esteja à frente, porque se é um colegiado que está fazendo a coisa junto, as decisões são tomadas em conjunto, e aquele que está liderando é mais aquela figura de representatividade da instituição. Fala em nome da instituição, mas ele fala o que o conjunto definiu, e não o que ele acha. Isso é bastante importante, e esse é um fator de integração, porque o jovem gosta disso. O jovem, ele tem um sentido natural de ser gregário, de estar junto com os outros e de fazer junto. E isso é uma coisa que a gente pode, né, trabalhar isso com os dirigentes devagarinho para ele transformando as suas administrações, além daquilo que a lei diz, presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário, que isso a lei pede, isso é a diretoria, né, em princípio, mas ter outros membros como diretores e as decisões serem tomadas em conjunto. E a instituição aprender isso e isso ser passado. O que nós fizemos com o Evangelho Redivivo Virtual? Nós criamos um colegiado dos facilitadores do Evangelho Redivivo Virtual. Aí, no começo era pouquinho, depois vai aumentando, e o coordenador junto, na época, o Paulo disse, como é que a gente faz? Vamos colocar todo mundo? Eu falei, todos os facilitadores. Porque a gente precisa ouvir o que é que está acontecendo nas turmas, como é que as coisas estão acontecendo, e eles é que estão vendo, estão vivendo a situação, e precisam trazer isso para dentro. É um colegiado que ele toma decisões no âmbito do Evangelho Redivivo Virtual da instituição. Ele não é um colegiado para tomar outras decisões ou se meter em qualquer outra coisa da administração da casa. Ele é aquele colegiado sentado. Agora, o colegiado da instituição é o que decide o destino da instituição. Então, com o tempo, é muito importante que a gente vá trabalhando essas ideias para que a diretoria ela seja uma diretoria realmente colegiada e que vá agregando sangue novo sempre. Pessoas que vão entrando, vão fazendo aquela renovação natural, espontânea, para não haver essa solução de continuidade ou esses momentos em que a gente fica assim sem saber como é que vai ser agora. Não é porque não tem gente preparada para dar continuidade. A própria FEB já passou por isso no passado. O presidente Thyssen teve uma prorrogação da reencarnação dele, isso dito por Divaldo Franco, porque o presidente que deveria assumir a FEB não estava preparado na época. Ele ficou vários anos mais reencarnado, dando continuidade, e aí a espiritualidade nunca tem um só, né? Alguém depois acabou assumindo naturalmente, porque desse grupo, e o presidente sempre falava isso. E a Cecília também sempre dizia isso. Você não está aqui hoje. Quem é? Você está aqui hoje fazendo o trabalho. Amanhã você não vai poder estar. Quem é que vai fazer esse trabalho no seu lugar? Como a gente nunca sabe quem é, você tem que estar preparando 4 ou 5 pessoas para o trabalho. Se a gente tem essa visão, a gente vai ter que contar com o jovem, porque a gente nunca tem tanto trabalhador na casa espírita. Então tem que incluir o jovem, porque a gente tem que estar preparando, porque alguém vai ter que dar continuidade no processo. Você tem que levar a reflexão com o pessoal. É trabalho de tempo, viu? De persistência. E tudo começa pela sensibilização das lideranças espíritas, né, Carlos? Com certeza. Para que haja o acompanhamento, o apoio e o fortalecimento do jovem nessa inserção que se pretende, né? Com certeza. Na FEC nós temos um slogan que diz assim, quando se fala na inserção do jovem nas atividades do centro espírita, ombro a ombro, lado a lado, né? Exatamente para simbolizar
Uhum, que tudo começa pelas lideranças, de fato. Bom, uhum, o nosso tempo já vai adiantado, Carlos Campetti. uhum, Então, a título de encerrar essa primeira parte, eu vou fazer a última pergunta a você, meu amigo, uhum, agrupando duas últimas que nós tínhamos programado, uhum, pedindo ao amigo que pudesse nos dizer um pouquinho a respeito, falando agora do jovem que tem lá a sua faculdade mais caracterizada, ou seja, aquilo que a uhum, literatura espírita fala da mediunidade mais ostensiva, né? Com maior nível de percepção e sensitividade. Esse uhum, jovem que tem essa faculdade mais ostensiva, que pode ter eclodido lá na infância já, ou está eclodindo agora na adolescência, né? Ou na juventude, de que forma que o centro espírita pode proporcionar a ele um ambiente acolhedor e educativo, ajudando a lidar com a sua sensibilidade mediúnica. E uhum. junto, eu gostaria que o amigo pudesse nos dizer a partir de qual idade este jovem com faculdades mais caracterizadas poderá ser convidado a ingressar numa equipe de trabalhos mediúnicos. É isso, Muito Carlos. bem. Bom, aqui a gente pode resumir, né, do que a gente já colocou. Esse jovem, ele está despontando, a mediunidade está ali visível, inclusive deve estar sentindo incômodos, não é? Então é preciso dar uma atenção especial. É preciso conversar com ele naturalmente. Isso vai no âmbito do evangelizador. Se ele tem condição para isso, às vezes ele não conhece o suficiente de mediunidade, então é natural que ele procure alguém que trabalhe com a mediunidade para conversar com o jovem. Às vezes precisa de uma espécie de socorro de imediato para ele aprender a lidar com aquela situação que está despontando ali, não é? Que às vezes está incomodando. De imediato, é preciso inserir esse jovem dentro do contexto do estudo da mediunidade. O primeiro passo a fazer. Ah, mas nós não temos nenhum grupo começando agora. Tem um grupo que já está estudando a mediunidade há algum tempo, mas aqui há uma emergência. É preciso que esse jovem entre, ainda que acompanhado por alguém que vai dar assistência para ele. É a mesma coisa de uma criança com necessidades especiais, ou um jovem com necessidades especiais que chegou na instituição. Então, vai ter que sentar com ele e acompanhá-lo, e inseri-lo dentro do contexto do estudo o mais breve possível, para que ele se prepare e tenha condições de ir para a prática mediúnica se aquilo persistir. Porque pode ser que, com o estudo, ele vai aprendendo a controlar a faculdade e ele já não precisa mais de um atendimento de emergência, né? Ele faz uma canalização da sua faculdade, pode acontecer. Mas se ela continua, aquela mediunidade mais pujante, que se vê que é uma necessidade de um encaminhamento, e inclusive quando ele dá o atendimento aos espíritos necessitados, ele se sente mais aliviado e tal, então, o mais breve possível, encaminhar esse jovem, né, com conhecimento, de forma que ele possa ter controle da faculdade dele para a prática mediúnica. Inserir alguém na prática mediúnica sem que ele saiba controlar a própria faculdade é colocá-lo em risco de estar na rua. Ele agora já está tendo problema. A gente vai e bota ele no trabalho mediúnico. Ele acaba de aflorar a mediunidade dele, sem ter educado, sem saber o que fazer com ela. Ele está lá na rua, ele é possuído por um espírito, ele não sabe o que fazer. Já temos tido experiência sobre isso e é preciso a gente estar muito atento. Então, passos seguros, não pode deixar de dar assistência. É uma coisa que está acontecendo, é uma emergência, porque a faculdade está despontando. É preciso acompanhar, inserir ele no contexto do estudo o mais breve possível. E se a coisa ele não consegue, não é controlar, ou ele se sente muito bem quando ele trabalha, mesmo ele já sabendo, indo controlando a faculdade, então, de repente, encaminhar para um trabalho mediúnico, não é? Mas de preferência que ele tenha já aprendido o básico, que é fechar a porta e só abrir quando realmente for o momento adequado para dar o atendimento aos espíritos necessitados. A gente pode resumir dessa maneira. Não tem idade outra vez. Esse menino tem 12, essa menina tem 12 anos e a faculdade despontou. Então é preciso, se não introduziu ainda, introduzir
com acompanhamento no estudo da mediunidade. Às vezes até um estudo intensivo com essa criança, com esse jovenzinho, para aprender o básico do controle, e normalmente o jovem tem capacidade para isso, e uma vez que está com a faculdade relativamente equilibrada e encaminhada, não tem nada que impeça ele ir para a prática mediúnica e continuar estudando. Muito bom, Carlos. Obrigado pelas tuas orientações nesse sentido. Nós iniciando agora a segunda fase do encontro, nós vimos que os amigos tiveram algumas questões a serem esclarecidas pelo convidado, e eu vou trazer uma já, então, ao Carlos, de um amigo nosso aí da sala, que diz assim, olha, Carlos, há riscos físicos e mentais pelo não exercício da mediunidade, e ainda ele acrescenta, o despertar da mediunidade no jovem pode ser visto como merecimento ou necessidade em relação ao despertar em adulto? Tem alguma relação, visto que ela está em todos? Não sei se o amigo Carlos conseguiu captar a necessidade de compreensão desse irmão nosso que fez a pergunta. Só repete a primeira parte, por gentileza. Só. Ele diz assim, há riscos físicos e mentais pelo não exercício da mediunidade? Uhum. Olha, é bastante difícil de precisar. Quando uma pessoa tem um compromisso, a mediunidade vai incomodá-lo muito. E se não há um encaminhamento, não há canalização, a gente costuma dizer assim, dessa capacidade para benefício do semelhante, pode sim haver problemas obsessivos, não é? Problemas que podem trazer até transtornos mais tarde no campo mesmo do equilíbrio mental e tudo isso. Nós vemos pessoas taxadas hoje de esquizofrênicas e que, dentro daquilo que a gente conhece, há um indicativo muito acentuado de um processo obsessivo instalado, não é? Porque não canalizou, não trabalhou a faculdade, não utilizou para benefício do semelhante. E às vezes havia um compromisso nesse sentido. Então pode sim haver risco, e a gente não saberia precisar exatamente, nem dizer, esse caso tem, aquele caso não tem, porque isso depende muito de examinar cada situação, mas o risco potencial existe sim. A outra parte da pergunta, desculpa, Calorfi. Sim, eu vou repetir, Carlos. Ele diz assim, o despertar da mediunidade no jovem pode ser visto como merecimento ou necessidade em relação ao despertar em adulto? Tem alguma relação, visto que ela está em todos? Pode acontecer sim, não é? Pode acontecer, inclusive a família está comprometida, e pode ocorrer de desponta no jovem, os pais vão procurar ajuda e tudo, os pais começam a estudar mediunidade, de repente um deles se apresenta como médium. Nós já tivemos uma situação em que tudo encaminhava assim. Uma das pessoas participando do trabalho, tudo indicava que ela ia ser médium. Tudo indicava. Então começou os exercícios da prática mediúnica. E a outra nunca percebia nada. Dava a impressão, e ela tinha uma facilidade para falar, que seria dialogadora. Pois quando completou o processo, 1 ano e meio mais ou menos depois de ter iniciado o estudo, quando foi começar a prática mediúnica, aquela que parecia que dialogava, que ia dialogar bem e tal, médium de imediato, e a outra nunca recebeu espírito nenhum. Acabou se tornando dialogadora no grupo. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer com a faculdade. Não é que o dialogador não seja o médium, foi como canalizou a faculdade dela. Então, o dialogador é um médium, não é? Ele é inspirado e tudo porque ele está fazendo. Então, às vezes, o papai e a mamãe vão acompanhar o filhinho ou a filhinha e, de repente, um deles vai ter a faculdade, não é? Ou, às vezes, o papai e a mamãe estão interessados e o filho se interessa também. Ele diz, eu queria também estudar. E o pai vai e conversa no centro. Por que não deixar? Os pais estão estudando, o filho está lá na juventude e quer também estudar mediunidade. Por que não pode? Aí senta com os pais, começa a estudar e desponta a mediunidade do filho e não desponta dos pais. Pode acontecer isso, com certeza, né? As duas coisas
pode estar relacionadas, né? Obrigado, Carlos. O Mauro teria alguma pergunta agora para o Carlos? Abre o seu microfone, Mauro. Sim, Osni, do Centro Espírita André Luiz, nos faz a seguinte pergunta. O despertar da mediunidade no jovem pode ser visto como merecimento, necessidade, em relação ao despertar, assim, Foi de essa, um... não? Já Isso vimos tem essa, algum... Mauro. Opa, Acabamos de Essa foi a ver que a gente essa. falou agora. desculpa. Sem problema. Então, tem Eu o do te... Guilherme Miranda da Silva, que diz o seguinte, estamos, da 14ª hora, estamos iniciando um movimento de jovem em nossa casa e uma das dúvidas é como ficam os atendimentos e se deve haver atendimento fraterno ao jovem nesse encontro aos jovens que estão conhecendo a sua mediunidade. Uhum. Por que não, não é? Pode sim haver uma conversa com os jovens. As pessoas que forem tratar do assunto têm que ter alguma habilidade para conversar com o jovem. Cuidado, por gentileza. A gente sabe que o acolhimento fraterno é mais para a gente ouvir do que para a gente falar. E especialmente com o jovem, não fiquem fazendo discurso para eles, eles não voltam mais, tá? O jovem senta lá, ele fala um pouquinho, a gente faz um discurso para ele de meia hora, ele não volta mais. Ele não tem essa paciência. Então, tem que ser um diálogo mesmo, tá? E um diálogo onde ele vai falar muito mais do que a pessoa que vai estar ouvindo, né? Para ver quais são as necessidades dele, o interesse dele. O próprio jovem pode ir tendo respostas para a dificuldade que ele está percebendo, como o adulto também. Então, pode-se fazer né, esse tipo de atendimento sem problema nenhum para um encaminhamento, mas tem que se fazer com um fim útil. Não adianta fazer aquele acolhimento, aquele atendimento fraterno, como a gente chama, e depois não ter continuidade. Para que é que nós estamos fazendo? Para que tipo de encaminhamento? O que é que a instituição definiu que vai fazer com aquele jovem que caracteriza que tem a mediunidade mesmo? Porque senão fica no vazio, né? Tem que ter realmente alguma coisa já pré-definida do que é que a gente pretende fazer com aquela situação que vai se apresentar. Eu tenho uma pergunta aqui, Carlos, de um trabalhador do Cefac de Blumenau. Você já havia abordado, Carlos, alguma coisa nesse sentido nas tuas falas anteriores, mas eu gostaria que nós pudéssemos complementar algo. Ela diz assim: boa noite. Como fica a capacidade de compreender os conteúdos, muitas vezes densos, da mediunidade, pelo jovem de pouca idade? É aquela questão dos conteúdos para o jovem de pouca idade muito, muito complexos. O que o Carlos poderia dizer para essa tarefeira do Cefac? Olha, é preciso dar assistência. Nós estamos vivendo uma situação muito complexa dentro da nossa própria sociedade. Infelizmente, às vezes o jovem sai até da faculdade, da universidade, ele não sabe interpretar, ele lê e não sabe o que ele está lendo, não consegue interpretar. Porque, infelizmente, a escola tem falhado muito. Isso não acontecia na nossa época de forma nenhuma. Não é porque a gente aprendia a interpretar lendo Monteiro Lobato. A gente aprendia a interpretar porque a gente lia, não é, aqueles autores portugueses, né, aqueles romances, para fazer até resumo, essa coisa toda. Então, hoje em dia, não estão mais fazendo isso. E aí os jovens saem, às vezes, da escola sem condição de interpretação. Então, o que é que nós vamos ter que fazer numa circunstância dessa? É preciso ler junto e ajudar o indivíduo a vencer a barreira, porque todos têm a capacidade de fazer isso, gente. Sabe qual é a grande dificuldade? É nivelar por baixo. É não querer exigir que o indivíduo faça esforço. É considerar que se ele repetir de ano é discriminação. Isso é um engano tão tremendo, né, para a educação da criatura. A criatura precisa de ser exigida. Na medida em que ela é exigida, ela dá o retorno.
Ela precisa saber que tem regras, que tem limites. As crianças não estão aprendendo limites, os jovens vão, não é, para a vida sem saber os limites. Então, é muito importante que a gente ajude. Daí a importância, às vezes, de ler junto. Se é o caso, a IJ percebe na casa espírita que os jovens não estão conseguindo ler, não estão conseguindo interpretar, por que que não pega os livros e faz uma espécie de clube de leitura, convida para a leitura e vai interpretar juntos? Aqueles jovens de boa vontade, não serão todos, mas os de boa vontade vão despontar em 6 meses, um ano fazendo isso. A gente pode pegar um grupo de 10, 12 jovens que conseguem depois ficar livres e fazer a própria leitura, a própria interpretação, inclusive ajudando outros jovens. Pode ter certeza que a maioria tem capacidade para isso. Por isso que a gente costuma dizer para os pais: não subestime a capacidade do seu filho. E eu não sou um sujeito de inteligência brilhante. Com 10 anos, a minha tia botou os livros de Kardec e de André Luiz na minha mão e eu lia. Eu entendia, não entendia tudo não, mas ainda hoje, a gente como adulto lê, não entende tudo, tem que ler mais de uma vez. Por que que a gente vai exigir da criança e do jovem que entenda tudo na primeira leitura? Então, é preciso dar chance. Os professores nas escolas, se são espíritas, ainda que o currículo não peça, se conseguir a boa vontade do aluno, que não é fácil, indica boas leituras de Monteiro Lobato e essas coisas assim que se fazia antigamente, que abre o horizonte da criatura, desperta até a criatividade e tudo. Então, é bastante complexo isso precisa ser examinado, mas no âmbito da instituição espírita, a instituição existe para atender a comunidade. Nós temos que entender isso. Não adianta você querer fazer uma divulgação do espiritismo para quem não está em condição de entender. O espiritismo é uma doutrina de interpretação, de lógica. Tem que ajudar a criatura a desenvolver sua capacidade lógica. E todos podem. E nós temos uma missão, uma tarefa que nos vai ser atribuída, não é, que já está sendo preparada, que é a inclusão daquelas pessoas que estão em vulnerabilidade social como membros das nossas instituições espíritas e que venham a dirigi-las no futuro. Prestemos atenção nisso. E esses indivíduos precisarão aprender a ler. Sair do analfabetismo funcional, não é? Às vezes, porque foi para a escola, tirou diploma, mas não conseguiu alcançar o que era a expectativa. Então, ajudar a superar. Se é preciso, senta e vai ler sobre o espiritismo. Ao mesmo tempo que o indivíduo vai aprender, o espiritismo vai aprender a interpretar também. Como a gente pode resumir? É um desafio muito grande, merece aprofundamento. A pergunta é muito boa, não é? E é preciso que se ajude a criatura na medida da sua necessidade e do interesse que a criatura tem de superar suas barreiras e dificuldades. Carlos, o nosso tempo já está quase esgotando-se. O Mauro me permita fazer uma última pergunta para o Carlos, Mauro. Carlos, é uma pergunta que a minha filha, a Elaine, faz lá na área de texto, que me parece necessária, fundamental mesmo, que o amigo possa nos esclarecer. Olha o que a Elaine pergunta ali a você, Carlos. Carlos, é possível falar sobre a importância do movimento espírita no auxílio às casas espíritas para evitar riscos de mistificações e fascinações nos grupos mediúnicos, sobretudo agora pensando na inserção dos jovens? Me parece fundamental a gente conversar rapidamente sobre isso, né? Sim, com certeza, né? A resposta é positiva e é preciso, de fato, nós estarmos atentos a isso. E aí houve também uma pergunta aqui se o ESD é necessário para todos. O ESD é uma base sobre o espiritismo. Então, nós precisamos sim, não é, dar essa base para todo mundo que entra na casa espírita. Então, a Elaine tem muita razão no que está colocando. É importantíssimo realizar essa ação
a gente trabalhar no movimento espírita para conscientizar as casas espíritas nesse sentido. O papel da instituição espírita, a gente vai além daquilo que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Lógico que o papel do centro espírita é divulgar o centro espírita, é divulgar a doutrina espírita. Esse é o papel. Mas quando as pessoas não estão em condições de receber, não é? E aí é uma coisa que é preciso colocar. Eu espero atender o que você está colocando, porque aqui tem uma questão que é fundamental. As pessoas estão acostumadas por processo atávico, porque vem do passado, a ficar dependente da igreja. Agora, essa semana, saiu nos jornais, no Brasil, que o número de igrejas superou o número de hospitais e de escolas no país. Por que isso? Porque as pessoas elas vão para aquelas igrejas que recebem o dízimo, que é a igreja de Mamão, que está lá no livro Aconteceu na Casa Espírita. Essa igreja é a igreja de Mamão. É a igreja do interesse pecuniário, das pessoas darem o dinheiro para o pastor. E o dinheiro que o pastor recebe é para construir templos suntuosos ou ele fazer a vida dele. Então, é mais ou menos o que está acontecendo. Nós temos que ter consciência dessa realidade. Mas as pessoas estão acostumadas a transferir a responsabilidade da relação dele com Deus para esse tipo de... E esse problema foi criado por nós dentro da Igreja Católica, quando nós fomos padres lá atrás e tudo, nós contribuímos para isso. Freiras, ensinamos as pessoas a ficarem independentes de nós. Hoje o Espiritismo vem para explicar às criaturas que elas não dependem disso, que Jesus não veio para isso, que ele não nomeou ninguém para ser o seu representante aqui na Terra, para ser intermediário entre ele e Deus com as criaturas, ou para se colocar como intermediário dos outros para representar os outros diante de Deus. Isso é um erro de interpretação. A religião que Jesus ensinou foi a religião natural, aquela que ele falou para a mulher samaritana, que chegaria um dia em que o homem não adoraria Deus nem no templo e nem no monte, porque adoraria Deus em espírito e verdade, porque Deus é espírito. Então, isso é o que o Espiritismo vem nos ensinar. Então, é preciso que a gente trabalhe no sentido de que as pessoas não fiquem dependentes do centro, não fiquem dependentes do dono do centro, do médium principal, do palestrante mais famoso. Que as pessoas não fiquem dependentes dos outros, mas que entendam que elas podem caminhar com os próprios pés. Que podemos nos apoiar mutuamente nisso? Podemos nos apoiar como irmãos, mas não como um que é melhor do que o outro. Então, esse tipo de trabalho precisa ser feito nas casas espíritas, para que os indivíduos que estão chegando compreendam. E vou finalizar com isso. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Porque nós esquecemos a mensagem que ele nos trouxe. Então, vem para lembrar tudo que ele ensinou e ensinar as coisas novas que ele não pôde ensinar na época para a gente. Isso faz o Espiritismo. Só que agora nós já adentramos o período da regeneração. Ainda que a gente esteja no começo da regeneração, e nós estamos no começo, nós estamos adentrando o período da regeneração. E no período da regeneração, o Espiritismo tem um papel, que Kardec deixou bem claro, que é influenciar a sociedade para a transformação das suas instituições, e lógico, instituições melhores, e para a melhoria das relações humanas. Nós somos os agentes desse processo. A instituição espírita é responsável por esse processo. Então, é preciso que se atente a isso que a Elaine colocou, com muito carinho, com muito cuidado, para que a gente, então, possa fazer com que o movimento espírita cumpra o seu papel. Não é só uma questão de integração do jovem, é uma questão de integração da criatura humana dentro do seu processo evolutivo, sem ser explorado para os outros e sem ter necessidade de ficar dependente das outras pessoas. Isso inclui jovem, inclui a família como um todo, inclui a pessoa humana, o espírito imortal,
que está lidando com as suas dificuldades nesse processo evolutivo que nós estamos vivendo. Eu pediria, então, ao convidado Carlos Campetti que pudesse dirigir as suas últimas palavras em torno do que nós podemos levar para casa desse debate primoroso que tivemos na noite de hoje, né? Agradecendo de coração a participação de todos os amigos que tiveram conosco, agradecendo as suas contribuições lá no chat da sala Zoom, que muito contribuíram para esse debate tão importante, né? Pedir, então, as últimas palavras do convidado, em seguida eu vou pedir ao Mauro que possa nos conduzir na prece final. Eu queria agradecer e fazer uma proposta, Clauci, que essas perguntas todas elas fossem, né, destacadas, e aí a gente poderia, com o tempo, não eu só, né, mas a gente atendê-las, porque dá realmente, né, tem várias perguntas interessantes, o tempo realmente é curto, esse assunto é muito profundo, e então a gente às vezes precisa de um tempinho para aprofundar, para explicar certos aspectos, e aí ficaram algumas coisas que podem ser aqui aprofundadas. Aí sugeriria, se vocês concordarem, destacar e a gente vê depois como pode ser respondido, né? Ver quem pode nos ajudar, inclusive, a responder e colocar à disposição essas respostas do pessoal todo, com muito carinho, viu? Muito respeito a vocês. Agradecer muito, muito mesmo essa acolhida, esse momento da gente estar junto para tratar esse assunto tão importante e vibrar para que a gente dê continuidade, que esse momento aconteça outras vezes, com outras rodas de conversa, com outros companheiros, né, que estão lidando também dentro desse propósito de a gente realmente alcançar o coração dos nossos irmãos em humanidade nas diversas fases do seu processo evolutivo, seja a criança, o jovem ou o adulto, e a gente realmente inserir dentro do contexto aqueles de boa vontade que desejarem se integrar no trabalho, eles encontrarem as condições para isso e terem os elementos suficientes para poder desempenhar o seu papel. Todos nós reencarnamos com compromisso. E o nosso compromisso ele vai sendo cada vez mais espiritual, podem ter certeza disso. E então nós temos que estar atentos a isso e favorecer os nossos irmãos de humanidade como divulgadores da mensagem do Cristo, a compreensão dessa mensagem na sua pureza primitiva mesmo, sem essa ganga do personalismo, das hierarquias sacerdotais, dos dogmas, que a gente mesmo criou lá no passado. E que, de fato, ao invés de contribuir, elas dificultam muito o entendimento da proposta. Então, hoje, o Espiritismo traz a coisa de maneira tão clara, tão objetiva, e a maior fonte para a pessoa são os livros do próprio codificador. E é uma bênção quando a pessoa consegue ler por si mesma, interpretar, e a gente precisa ajudar as pessoas a fazerem isso. Então, ficaria aqui os 3 âmbitos do estudo do Espiritismo. O âmbito individual, a gente lê sozinho, interpretar, examinar, anotar as dúvidas, apontar aquilo que a gente entendeu, que a gente acha que é um destaque, algo que a gente chamou a nossa atenção. O estudo com a nossa família, não vamos nos esquecer da importância quando a família aceita, porque se a família não aceitar, ninguém pode impor nada para ninguém. Mas a família aceitando, a gente fazer o estudo do Espiritismo com a nossa família, e a gente ter o nosso grupo espírita que a gente possa frequentar para levar o que a gente está aprendendo sozinho com a família e para colher dos outros o que os outros estão trazendo também. Porque esse intercâmbio é fundamental. Então é muito importante que a gente veja esse conjunto e nós estamos na construção da família universal. Terá um só pastor e um só rebanho, como Jesus nos chamou a atenção. Uma única família espiritual sob o comando do Cristo. Nós queremos fazer parte dessa família, não queremos? Então vamos trabalhar uns pelos outros. E que Jesus nos guie sempre. Muito obrigado pela oportunidade e que possamos permanecer firmes no trabalho que nos cabe. Obrigado, Carlos, pelas excelentes explicações. Queremos agradecer a espiritualidade maior por esse momento ímpar e que certamente será um marco em nossas próprias existências.
E dirigimos o nosso pensamento ao Mestre Jesus, quando relembrando que numa certa ocasião, ele nos disse que o semeador saiu para semear. O começo dessa parábola, conforme os ensinamentos do benfeitor Emmanuel, nos concita a sair de nós mesmos. Em todos os momentos possamos sair de nós mesmos, da nossa visão, às vezes um tanto quanto acanhada, dos nossos conceitos, preconceitos, a fim de podermos abrir o nosso olhar, nosso coração, para novos entendimentos. Poder sentir, Senhor, a sua influência benéfica e não permanecer nas estruturas engessadas que nós mesmos criamos. No entanto, te pedimos a simplicidade que reine em nossos corações, ajudando-nos a sentir, sensibilizar-nos e viver o Evangelho que nos ensinastes, na renúncia das nossas próprias ideias. Enfim, Senhor, ilumina o nosso caminho para que a doutrina espírita possa cumprir com esse papel. Não apenas no que diz respeito aos jovens, que nesse momento é uma visão muito importante, porque os jovens em si são espíritos milenares, tanto quanto nós, e às vezes muito mais evoluídos do que nós. E podermos olhar para eles com esse sentimento, com essa visão, e perceber que através deles, e certamente isso acontecerá, o papel do Espiritismo, da doutrina espírita se cumprirá. E que nós possamos dizer para nós mesmos: eu contribuí um pouco para que isso acontecesse. Porque assim, certamente estaremos seguindo a orientação e a espiritual que você nos transmite. Muito obrigado, mestre. Que a tua paz esteja conosco. Que assim seja.